Amados, vamos continuar olhando para o Cordeiro, agora em mais um texto da palavra. Queria convidá-los para nós lermos juntos Apocalipse capítulo 19. Queria ler com vocês primeiro do 5 ao 9. Amém? Apocalipse 19, primeiro do 5 ao 9. Quem achou, vamos ler juntos. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Agora vamos ler também, irmãos, do 11 até o 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, o Senhor é tão extraordinário, tão cheio de glória. Senhor, o pouco que conhecemos de Ti já nos faz querer estar de joelho diante do Senhor. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais nos dobramos diante de Ti. Te adoramos,
porque o Senhor é aquele que tem no seu manto e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor veio uma primeira vez ao mundo e nós nos lembramos disso diante da sua mesa. O Senhor, que é o Rei dos Reis, se despiu da sua glória, da glória que tinha junto do Pai, e se esvaziou. Senhor, tal conhecimento é extraordinário demais para nós, porque sabemos que o Senhor fez isso por causa de cada um de nós. Assumiu a forma humana e a forma de servo. Mas, aleluia, que o Pai te exaltou e te deu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diante de ti, Senhor, diante da sua palavra, nós hoje, voluntariamente, já nos dobramos diante de ti, para declarar que tu és Senhor. Queremos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos o teu senhorio sobre as nossas casas. Queremos o teu senhorio sobre esta assembleia, Senhor. Ainda que no universo espiritual, ainda que até mesmo nesse universo terreno, muitos se rebelem contra ti e não queiram o teu senhorio. Sabemos que Satanás se rebelou. Sabemos, Senhor, que 1/3 dos anjos se rebelaram. E sabemos que muitos homens também têm se colocado contra o Senhor. Ah, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa olhar para essa assembleia e ver aqui os frutos do seu penoso trabalho. Que o Senhor possa ver aqui a sua noiva, aquela que o Senhor deu a sua vida por causa dela. Ah, Senhor, nós não vemos a hora de nos apresentar a Ti. Vem, Senhor Jesus. E o nosso clamor é que naquele dia nós possamos ser contados entre os vencedores. Senhor Jesus, eu quero ser um vencedor. Naquele dia, Senhor, eu não quero me retirar envergonhado da Sua presença. Queremos estar entre aqueles que vão se encontrar com o Senhor nos ares. Queremos ser esses aqui que nós lemos, que são bem-aventurados, por serem chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor é tão belo, tão extraordinário. Teu amor nos deixa sem saída. O teu amor nos esmaga por dentro. O teu amor nos faz querer viver para o Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Ganhe um pouco mais dos nossos afetos nessa noite. Amém. Amados, nós temos considerado o corpo do Senhor desde aquele encontro das assembleias que nós tivemos aqui em Rio Claro. Por um bom tempo, nós estivemos olhando para os pés do Senhor e nas nossas meditações sobre os pés do Senhor, nós contemplamos muitos aspectos do nosso relacionamento com Ele e também do seu caráter. Não dá para mencionar todos os aspectos aqui por conta do tempo, mas só lembrando alguns. Quando nós olhamos para os pés do Senhor, nós lembramos da primeira menção, ainda lá no jardim, após a queda,
que a iniciativa foi de Deus, de buscar o homem caído e perdido para poder restaurar a comunhão com Ele. Quando nós olhamos para o Senhor, nós contemplamos também nos pés do Senhor a sua vitória sobre os seus inimigos. Foi feita uma promessa que com os pés, o descendente da mulher iria esmagar a serpente. Nós vimos que todos os inimigos do Senhor seriam colocados debaixo dos seus pés, e que o Senhor também comunicou essa vitória com o seu corpo, que é a igreja. Ao olharmos para os pés do Senhor, nós vimos os seus pés traspassados lá na cruz. Vimos que algumas mulheres, elas se prostraram diante do Cristo ressurreto e em adoração abraçaram esses pés traspassados. Durante o nosso tempo de comunhão, nós vimos também que os pés do Senhor, irmãos, é o lugar para nós buscarmos cura. Nos evangelhos, todos aqueles que foram levados e deixados aos pés de Jesus, a todos Ele curou. Nós vimos também que os pés do Senhor é o lugar, irmãos, para nós clamarmos pelos nossos filhos. Temos exemplo disso nos evangelhos, tanto de um pai como de uma mãe, clamando pelos seus filhos. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que os pés de Jesus também é o lugar para nós tratarmos as nossas maiores dores. Vamos lembrar que Maria, quando ela estava sofrendo a dor do luto, ela se colocou aos pés do Senhor. E ali, aos pés do Senhor, ela ouviu: eu sou a ressurreição e a vida. Nós também vimos que os pés do Senhor é o lugar de nós recebermos os seus ensinamentos, é o lugar de nós apresentarmos a nossa gratidão, as nossas ações de graças. Eu creio que tudo isso, irmãos, de maneira prática, está muito relacionado à oração. De maneira prática, o que significa nos colocar aos pés do Senhor? Na minha experiência, irmãos, eu percebo que isso está relacionado à oração. A dobrar o meu ser, a me colocar na presença do Senhor e a oração. Nós também vimos recentemente que os pés do Senhor apontam para a sua vinda. Essa foi a última menção que nós vimos lá em Zacarias 14, quando fala da epifania do Senhor, que é a sua vinda visível, com glória e poder, quando Ele vai colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras, proporcionando um grande livramento para o seu povo, e com poder e glória, o Senhor vai destruir todos os seus inimigos. Isso vai acontecer na batalha do Armagedon. E hoje, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos continuar olhando para o Senhor, mas agora para a sua coxa. E não foi algo planejado por mim, foi apenas uma coincidência, né? Mas eu creio que o Senhor é soberano sobre tudo. Esse texto que fala da coxa do Senhor, ainda fala da batalha do Armagedon, que foi a nossa última comunhão. Então vamos continuar considerando essa manifestação visível da volta do Senhor e o que vai acontecer nesse dia. Amados, quando a gente lê Apocalipse 19, eu te encorajo, leia Apocalipse 19, irmãos. Leia. Leia Apocalipse, começa do 18, leia o 19, leia o 20, leia o 21, leia o 22. Eu creio que isso vai encorajar tantos irmãos, vai fazer tão bem para todos nós. E quando a gente vê
Apocalipse 19, do 1 ao 6, nós vemos aqui o céu exultante, os céus celebrando um triunfo final de Deus sobre a grande meretriz, falando da Babilônia, da grande Babilônia. Quando fala da Babilônia, a Babilônia aqui, que cai no final do capítulo 18. A Babilônia, quando ela cai, ela é a meretriz, que corrompia a terra e matava os servos de Deus. A Babilônia, ela representa, irmãos, a falsa religião. Dizendo de maneira bastante simples, nós temos no início do capítulo 19, no final do capítulo 18, início do capítulo 19, o fim da falsa religião. E o que agora começa a ganhar destaque e cena é a noiva do Cordeiro. E quem é a noiva do Cordeiro? É a verdadeira igreja. Jesus ele está lidando com a meretriz, a falsa igreja, e ele está casando com a noiva, que é a verdadeira igreja. A grande meretriz, o sistema religioso, um sistema econômico que dominou o mundo por séculos, ostentando toda a sua riqueza, poder e luxúria. Mas aleluia, que nós vemos aqui que Deus ele está no trono. E dele vem a salvação, a glória e o poder. As máscaras da falsa religião caem. A falsa meretriz, o falso sistema religioso, ele é condenado. E por que ele é condenado? Olha em Apocalipse 19, 2. Diz que ele julgou a grande meretriz porque corrompia a terra. Então, aqui diz que ela corrompia a terra com a sua prostituição. Esse é o motivo. Quando diz que ela corrompeu a terra é porque ela levou as nações, irmãos, a se curvarem diante de ídolos. Ela desviou as pessoas do Deus verdadeiro, ela ensinou falsas doutrinas. Ela não produziu discípulos de Cristo, mas apóstatas da fé. E outra coisa que ela fez, diz que ela matou os servos de Deus. É o que diz aí o versículo 2. Então nós temos na primeira parte essa condenação desse sistema religioso, e daí na segunda parte de Apocalipse 19, dos versículos 6 ao 10, irmãos, os céus continuam celebrando, porque se de um lado a grande Babilônia caiu, a falsa religião caiu, o noivo agora ele aparece nos céus com grande glória e poder, para buscar a sua noiva, que é a igreja verdadeira. Nós temos aí nos versículos 7 e 8, as bodas do Cordeiro. A festa de casamento de Cristo, o Cordeiro e a sua igreja. Então, por um lado, a falsa igreja, a meretriz, é julgada. E por outro lado, a verdadeira igreja, a esposa do Cordeiro, ela é honrada. Quando nós olhamos para a meretriz, as vestes delas estão manchadas com prostituição, com violência. Mas quando nós olhamos para as vestes da noiva do Cordeiro, elas estão limpas. São de linho fino e puríssimo. E é rico, no versículo 7, fala aqui que o noivo, ele é descrito como o Cordeiro. Irmãos, que maravilhoso. Quem que é o noivo da igreja verdadeira? Quem que é o nosso noivo? O Cordeiro. Irmãos, ele faz questão de ser lembrado assim, o Cordeiro. Ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício por nós. Ele quer ser lembrado como noivo da igreja, ele quer ser amado e lembrado como aquele que deu a sua vida pela sua amada, a igreja. E as bodas, então, do Cordeiro, elas falam de uma consumação gloriosa do relacionamento de Cristo e a igreja.
Para nós entendermos, irmãos, o que está acontecendo aqui, esse cenário da segunda vinda do Senhor, nós precisamos entender um pouco como é que funcionava o matrimônio judeu. Senão a gente não entende direito como que é. Qual que era o costume matrimonial dos hebreus? Então, falando desse compromisso matrimonial dos hebreus, tinha 4 passos, irmãos. Em primeiro lugar, havia o noivado. E o noivado para os hebreus já era algo muito significativo e muito profundo, porque era um comprometimento já realizado diante de testemunhas ali. A bênção de Deus era pronunciada, e ali o noivo e a noiva, eles estavam legalmente casados, já havia um compromisso. Nós somos a noiva de Cristo, e Paulo, ele diz que nós estamos sendo preparados como noiva para ser apresentados para Cristo. Essa é uma primeira fase, o noivado. Daí, irmãos, em segundo lugar, havia um intervalo. E durante esse intervalo, o noivo, ele pagava o dote ao pai da noiva, e nesse tempo, a noiva, o que ela fazia? Ela se preparava, ela se ataviava para receber o seu noivo. Irmãos, nós estamos num momento de intervalo. A nossa mão já foi pedida, e nós estamos num intervalo. E ela ataviava o seu vestido para se apresentar para o noivo. Daí acontecia uma terceira etapa, que é quando o noivo, eu estou falando do matrimônio, do casamento hebreu. Nessa terceira etapa, o noivo, ele vem com uma procissão. Ele vai até onde com essa procissão? Até a casa da noiva, buscar a noiva. O noivo, ele vem no seu melhor traje, ele vem acompanhado dos seus amigos que vinham cantando, que vinham segurando tochas, e toda essa procissão vinha para onde? Em direção à casa da noiva. Daí o noivo, ele recebia a noiva e levava em procissão para o seu lar. E a quarta etapa é as bodas. As bodas era a festa do casamento, que durava 7 a 14 dias. Irmãos, é isso que vai acontecer quando Cristo voltar. Ele virá para buscar a sua noiva e levar para casa. Louvado seja o Senhor. Ele já pagou o dote. Irmãos, o dote já está pago. E ele está chegando para buscar a sua noiva. Estamos nos preparando, irmãos, para a chegada dele. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E essa grande festa de casamento não vai durar só 7 ou 14 dias, vai durar 1000 anos. E daí o que acontece no versículo 11 em diante? Os céus, eles se abrem para a entrada triunfal do noivo, o Rei dos Reis. É isso que acontece. Em Apocalipse 19, versículo 11, João, ele disse: eu vi o céu aberto, e um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Irmãos, isso fala da vinda visível do Senhor, da sua epifania. Sempre no Novo Testamento, quando os irmãos virem lá a expressão vinda do Senhor, quem tem mais Bible, pesquise. Porque no grego tem 2 palavras diferentes. Uma é parousia e outra é epifania. A parousia fala de Cristo vindo nos ares, e ele vai estar ali por um tempo, e ao que tudo indica, os vencedores se encontrarão com Cristo nos ares, e ao final da grande tribulação o céu se abrirá,
para Cristo agora vir, mas estamos falando agora de uma vinda visível. Os anjos disseram quando Jesus subiu aos céus, ali no Monte das Oliveiras: por que vocês estão olhando? Porque esse mesmo que foi assunto aos céus, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subindo, ele vai descer. E agora, João está dizendo: eu vi o céu aberto, porque chegou o tempo de se cumprir isso, irmãos. E Jesus, ele vem vitoriosamente do céu. O céu não está aberto agora para João entrar, mas o céu está aberto para Jesus descer. E Jesus vem com seus exércitos, como nós lemos ali. Nós estamos diante da última cena da história, irmãos. É o tempo da grande tribulação. Aqui na terra, Satanás, o anticristo, o falso profeta, eles estarão fazendo seus últimos movimentos. Estarão perseguindo o cordeiro, estarão perseguindo a noiva, estarão perseguindo o povo de Deus. Mas quando Jesus aparece, irmãos, ele aparece com grande glória e poder. É maravilhoso nós vermos no versículo 14, olha o final do versículo 14, diz assim, ó, Apocalipse 19, 14. E seguiam-no os exércitos. Fala de Jesus vindo, ele está vestido com manto tinto de sangue, não vamos ver isso agora. E ele não vem sozinho, olha o 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então ele não vem sozinho, ele vem acompanhado. Os irmãos estão lembrados na semana retrasada, em Zacarias 14, versículo 5, dizia assim na parte final: virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então ele vem acompanhado. Isso é algo para ser lembrado. Tem os acompanhantes do noivo que vêm com ele. O texto vai nos dizer também, irmãos, sobre 2 banquetes vai estar acontecendo. Por um lado, o versículo 7 fala para nós nos alegrarmos e exultarmos porque é chegado as bodas do Cordeiro. Isso fala de uma festa, fala de um banquete oferecido. Só que quando a gente vê os versículos 17 e 18, irmãos, o que vai estar acontecendo é um outro banquete. Olha Apocalipse 19, 17 e 18. Vamos ler? Então, vamos começar de novo. Então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Irmãos, a primeira vez que Jesus veio, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e ele veio como um servo humilde. Só que nessa segunda vinda de Jesus, ele virá com grande poder e glória, montado em um cavalo branco. Os seus olhos são como os de fogo, e da sua boca sai uma espada. O versículo 21 diz que com essa espada que sai da boca, ele vai matar. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas vestes. Das suas carnes. Os irmãos estão lembrados
que nós vimos em Zacarias 14, essa é a batalha do Armagedon. O povo de Deus vai estar sendo perseguido. O que vai estar acontecendo na terra é o governo do anticristo. E vai chegar o momento que todos os exércitos da terra vão se voltar contra Jerusalém. Nós vimos isso lá em Zacarias 14. E eles vão estar cercando o povo de Deus ali, até que os céus se abrem, o Senhor se manifesta e coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o que ele vai fazer com esses reis, comandantes, grandes e pequenos, poderosos, como nós lemos aqui? O que o Senhor vai fazer com essas nações que estarão voltadas contra o seu povo? Ele vai julgar. E com a espada que sai da sua boca, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Apenas com a sua palavra, Deus criou todas as coisas, e com a sua palavra, ele vai julgar todas as nações. E esses rebeldes, eles vão virar carne para as aves de rapina. Por um lado, tem um banquete sendo preparado na boda dos cordeiros. E para quem que é esse banquete? Para os vencedores. Mas também estará acontecendo aqui na terra um outro banquete, que é o banquete de quem? Dos derrotados. O banquete dos vencidos. E eles vão servir de alimento para as aves de rapina. Reis poderosos, comandantes, seus cavalos, seus cavaleiros. Que contraste! O banquete dos vencedores e o banquete dos vencidos. Irmãos, eu vou parar nesse último tópico que eu vou falar aqui. Vou falar só mais esse tópico. Queria chamar a atenção para os irmãos para mais uma coisa aqui. Quando o Senhor se manifestar na sua segunda vinda, Ele vai triunfar sobre todos os seus inimigos, e finalmente, irmãos, todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. O anticristo, o Senhor vai lidar com ele. Vai ser terrível o que ele vai fazer aqui nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. O falso profeta, o que ele vai fazer aqui na terra também será algo terrível. Mas quando o Senhor vier, o Senhor vai lidar com eles. Olha o que fala o versículo 20. Vamos ler juntos Apocalipse 19, 20, irmãos? Vamos ler? Mas a besta, essa besta é o anticristo, ela foi aprisionada. Os irmãos lembram como fala que o Senhor vai matar, vai lidar com o anticristo? Se eu não me engano, em Tessalonicenses, com o quê? O sopro da sua boca. Então aqui ele diz que o anticristo vai ser aprisionado. Vamos continuar lendo. E com ela, o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então esse vai ser o tratamento de Deus com eles. O anticristo e o falso profeta, eles farão coisas terríveis, mas quando o Senhor se manifestar, o Senhor vai aprisioná-los e lançá-los no lago de fogo. Eles vão ser lançados vivos ali. Isso. Daí, e o diabo? Esse safado tem sido safado já há muito tempo, irmãos. Mas o Senhor vai dar um jeito nele também. Vamos ler o capítulo 20, do 1 ao 3? Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo
e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Irmãos, o diabo tem aprontado por muito tempo, mas nós não podemos nos esquecer que tem um que está sentado no trono. E na coxa dele está escrito que ele é o Rei dos Reis. E ele é o Senhor dos Senhores. E quando ele se manifestar de uma vez por toda, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Quem é esse, irmãos, que vem com tão grande poder e glória para impor uma derrota tão grande sobre os seus inimigos e para tomar a noiva a sua noiva para si? Quem é esse? O que a palavra nos diz, que ele é aquele que é fiel. Irmãos, presta atenção quem ele é. Ele é fiel. E ele é verdadeiro. O anticristo, ele é falso. Ele está chegando, viu? Ele é falso e ele é enganador. Mas aquele a quem nós amamos, ele é fiel e verdadeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que deu a vida por nós. Ele é o Verbo de Deus, que com a sua palavra ele criou todas as coisas e com a sua palavra ele também vai lidar com todos os seus inimigos. Ele é aquele que nas suas coxas está escrito: o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele é aquele que nesse texto também diz que ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Você acha que você sabe tudo sobre ele? Ah, irmãos, o nosso conhecimento dele é tão pequeno. É apenas uma gota no oceano. E como ainda nós vamos prosseguir, creio eu, conhecendo ele? Mas louvado seja o Senhor, que o pouco que o conhecemos já é suficiente para ganhar o nosso coração. E para exclamarmos: vem, Senhor Jesus. Vem. Sabe, irmãos, tem algo que tem crescido no meu coração. O Senhor sabe que eu tenho uma lista de oração. Nessa lista de oração eu oro por mim, eu oro pela minha família todos os dias, eu oro pela Lídia todos os dias, eu oro pela Giovana todos os dias, eu oro pela igreja todos os dias, eu oro pelas minhas necessidades todos os dias. Mas tem algo que eu tenho acrescentado à minha lista de oração, é: Senhor, me faça um vencedor. Vem, Senhor Jesus. Vem. Amém? Amém. Amados, eu vou parar mais cedo, porque hoje nós vamos ter duas apresentações, né? Uma, o Samuel e a Mari, nasceu a Zoe, e eles querem apresentar para a igreja, então nós vamos orar por ela e pela família, e louvado seja o Senhor, é duplo hoje a apresentação. O Pedro e a Camila, graças ao Senhor, também estão aqui conosco, e nasceu o João. O Senhor foi bom, Camila? Cuidando de você? Muita tribulação, mas você experimentou o Senhor no meio de todo o conflito ou não? Amém. Glória a Deus. Então nós também vamos ter a apresentação do João e nós vamos orar por eles. Amém? Antes eu queria orar ainda a respeito dessa palavra, depois nós chamamos os irmãos. Senhor, nós te adoramos. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso.
Obrigado, Senhor, por esse livro. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós não estamos aqui perdidos, mas o Senhor nos deixou o final da história. Ah, Senhor, e que final glorioso! Que final maravilhoso! Ah, Senhor, queremos fazer parte desse final glorioso, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, aquele clamor que existe no final da Bíblia, em que o Espírito e a noiva dizem: vem! Que o Senhor possa ouvir esse clamor dos nossos corações. Vem, Senhor Jesus! Ah, Senhor, como anelamos isso, Senhor. O Senhor é tão rico. Ah, Senhor, o Senhor é aquele que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor é tão maravilhoso, Senhor. O Senhor é tão impressionante, Senhor. O seu amor nos ganha. O seu amor nos conquista. Oh, Senhor, e como queremos que o Senhor regresse. Enquanto isso, que por meio do Espírito, Pai, nós estejamos preparando as nossas vestes. Ajuda-nos a ataviar as nossas vestes para esse encontro tão glorioso. Esse clamor que tem sido dito: é chegada as bodas do Cordeiro. Pai, nós sabemos que Paulo creu nisso e viveu por isso, acreditando que essas coisas pudessem acontecer ainda nos dias deles. Nós sabemos que os irmãos em Tessalônica também foram consolados com essa verdade tão gloriosa. Ó Senhor, obrigado pela sua palavra que enche o nosso coração de esperança, Senhor. Ainda que alguns considerem as suas promessas demoradas, ah, Senhor, nós sabemos que o Senhor é fiel e verdadeiro. O Senhor é fiel. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Vem, Senhor Jesus. Amém.